Como trabalhar a resistência em iniciar uma atividade que vai causar ansiedade em paciente com toque. Usa a evitação como estratégia, procrastinando tudo que vai causar mal-estar emocional. A primeira coisa que a gente precisa fazer nesses casos é psicoeducar muito bem o paciente sobre a questão do enfrentamento, né? Que o processo de melhora, ele não vem com a evitação. Na realidade, ele vem com o enfrentamento e que ele vai sofrer. É aquela velha coisa, para fazer um bolo eu preciso quebrar alguns ovos. Não é isso, não é esse o ditado? Eu acho que é esse o ditado. Mas enfim, é isso. Então, para fazer um bolo eu preciso quebrar alguns ovos. Então, para chegar no objetivo do paciente, para ele conseguir vencer o seu transtorno, a sua dificuldade, ele precisa enfrentar o seu medo. Isso não significa que ele precisa ir de cara, se jogar naquele medo totalmente, mas ele precisa, nem que seja de pouquinho em pouquinho, se expor àquilo, né? Então, o paciente tendo uma resistência, a primeira coisa é fazer uma psicoeducação da curva de evitação e da curva de enfrentamento, aonde na curva de evitação é assim. Então, o paciente sente ansiedade, aí ele evita aquela situação, evita as coisas, enfim, nesse sentido, a ansiedade dele cai, né? Só que ela não cai totalmente, ele fica um pouquinho mais alerta, né? De certa maneira geral, ele cria uma certa hipervigilância. E numa próxima situação parecida, a ansiedade dele vai subir novamente. Só que ela é capaz de subir mais, porque ele não testou, ele não viu que ele é mais capaz de lidar com aquela situação. Ele não viu que aquela situação é menos perigosa, é menos terrível do que ele imaginava. Então a situação, a ansiedade vai subir ainda mais. E aí o que ele faz? Evita novamente e aí cai. E aí ele vai nesse gráfico aí ascendente, né? Crescente, aonde ele pode acabar desenvolvendo um ataque de pânico e até mesmo uma agorafobia, onde ele nem sai de casa e não faz nada porque tudo é terrível. Ou vai piorando, por exemplo, o toque, ele vai criando novos toques mais complicados, enfim, coisas nesse sentido. E existe a curva do enfrentamento, aonde então o paciente enfrenta, está lá na situação, subiu a ansiedade. Aí, em vez de evitar e fazer a ansiedade cair, ele enfrenta aquela situação. Aí a sua ansiedade vai permanecer por um tempo, né? Então vai permanecer por um tempo. E por isso, e é isso que ele precisa entender. Ele entendendo muito bem como funciona a ansiedade, que ele precisa aceitar a ansiedade, que a ansiedade é normal, que a ansiedade não mata, enfim, todas essas coisas, ele consegue viver, suportar aquela ansiedade naquele momento e depois a ansiedade começa a cair naturalmente. Só que como ele enfrentou, ele consegue perceber então que ele é mais capaz do que ele imagina e consegue perceber que aquele perigo talvez não é tão perigoso assim, não é tão difícil assim. Então, um exemplo que eu dou, ainda mesmo na palestra que eu dei lá na PUC, né, eu falei bastante disso lá, que eu tenho ansiedade social e tava lá na palestra, antes de começar, o coração assim, super ansioso, todo mundo passava, olhava, eu tava de boa, né, mas tava ali morrendo por dentro. Aí sobe no palco, por exemplo, então continua ansioso. Conforme vai acontecendo as coisas, a ansiedade começa a diminuir. Tá? Isso é o normal. Quando a gente pensa no toque, é a mesma coisa. Então a gente precisa psicoeducar muito bem o paciente para ele entender que o processo de melhora é feito dessa maneira. E aí, uma coisa que você pode fazer para ajudar ele é pensar em enfrentamentos menores. Então, dentro do toque, por exemplo, qual toque ele considera mais fácil, talvez, mais simples de ser trabalhado? Porque às vezes tem coisas menores que ele faz que são relacionadas ao toque. E aí a gente pode expor ele a essas situações menores para que ele ganhe mais confiança, para que ele se sinta mais confortável e depois a gente vai passando. A gente faz uma hierarquia mesmo de exposições aí neste processo, tá bom? Então é basicamente isso que você pode fazer para ajudar este paciente. E aí, você gostou do conteúdo desse vídeo? Porque se você quiser assistir o conteúdo dessa aula na íntegra, basta acessar o meu canal de lives aqui no YouTube. Você pode encontrar o link na descrição e além dessa aula completa, você vai encontrar também muitas outras aulas para te ajudar na sua prática clínica aí da psicologia. Então clica aí embaixo e eu te vejo lá.